Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre Clean Architecture. Antes, claro, mais nada, segue-me aí. Bom, esse vídeo ele vai ser um pouco diferente dos outros vídeos que eu fiz até agora. Normalmente eu chego aqui, pego o assunto e tento destrinchar com vocês. Porém, nós trouxemos a nossa amiga Francisca, também conhecida como Chiquinha, que é uma inteligência artificial que vai explicar para vocês o que é Clean Architecture. Ao final da explicação dela, da nossa queridíssima Chiquinha, nós vamos voltar e complementar esse vídeo. Então, segue a Chiquinha até o final. Olá a todos! Bem-vindos ao nosso vídeo sobre Clean Architecture, também conhecida como arquitetura limpa. Hoje vamos explorar os princípios e benefícios dessa abordagem arquitetural que tem transformado a forma como desenvolvemos software. Sabemos o quanto é essencial ter uma arquitetura de software bem estruturada, capaz de garantir a qualidade, a testabilidade e a manutenibilidade do nosso código. E é aí que entra a Clean Architecture, uma metodologia desenvolvida por Robert C. Martin ou Uncle Bob, renomado especialista em desenvolvimento de software. Neste vídeo, iremos desvendar os segredos da Clean Architecture, entender seus princípios fundamentais e explorar como ela pode trazer benefícios significativos para os projetos de desenvolvimento. Então, se você é um desenvolvedor, um arquiteto de software ou simplesmente está interessado em entender melhor essa abordagem, você veio ao lugar certo. Vamos começar descobrindo o que exatamente é a Clean Architecture e como ela difere das abordagens tradicionais. Prepare-se para uma jornada fascinante no mundo da arquitetura. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos entender o que exatamente é a Clean Architecture, ou arquitetura limpa. Em essência, trata-se de um estilo de arquitetura de software que prioriza a separação de preocupações e a manutenção de uma estrutura clara e independente das tecnologias utilizadas. A Clean Architecture foi desenvolvida por Robert C. Martin, também conhecido como Uncle Bob, um dos nomes mais influentes no campo da engenharia de software. Ela nasceu da necessidade de criar sistemas altamente testáveis, flexíveis e sustentáveis, capazes de evoluir sem comprometer sua qualidade. Ao contrário das abordagens tradicionais que muitas vezes focam mais nas tecnologias e framework utilizados, a Clean Architecture coloca a ênfase na organização do código e na definição de fronteiras claras entre as diferentes partes do sistema. O objetivo principal é criar um software modular, onde cada componente tenha uma responsabilidade bem definida e possa ser modificado sem afetar o restante da aplicação. Essa abordagem promove a reutilização de código, a facilidade na realização de testes e a clareza na estrutura do software. Ao seguir os princípios da Clean Architecture, os desenvolvedores são encorajados a manter o núcleo da aplicação, domínio, isolado e independente de tecnologias externas. Dessa forma, é possível garantir que as regras de negócio e a lógica principal do sistema sejam preservadas, mesmo diante de mudanças nas camadas externas. No próximo segmento vamos explorar os princípios fundamentais da Clean Architecture, que sustentam essa abordagem e proporcionam benefícios valiosos para o desenvolvimento de software. Vamos lá! Agora que entendemos o que é a Clean Architecture, vamos nos aprofundar nos seus princípios fundamentais, que são a base dessa abordagem arquitetural. O primeiro princípio essencial é o princípio da dependência inversa, também conhecido como inversão de dependências. Ele estabelece que as dependências devem ser direcionadas de fora para dentro, ou seja, os módulos de alto nível não devem depender diretamente dos módulos de baixo nível. Em vez disso, eles devem depender de abstrações que os representam. Essa inversão de dependências permite uma maior flexibilidade e facilidade na substituição de componentes específicos do sistema. Além disso, facilita os testes, pois as dependências podem ser injetadas e substituídas por implementações alternativas durante a execução dos testes unitários. Outro princípio importante é a separação de preocupações. A Clean Architecture enfatiza a clareza e a organização do código, dividindo-o em diferentes camadas concêntricas. Cada camada tem sua responsabilidade específica e não deve se misturar com as outras. Essa separação permite uma melhor compreensão do sistema como um todo e facilita a manutenção e evolução do software. Além disso, a Clean Architecture incentiva a aplicação de outros princípios SOLID, como o princípio de responsabilidade única, SRP, que estabelece que uma classe ou módulo deve ter apenas uma razão para mudar,
e o princípio aberto-fechado, OCP, que preconiza que o código deve estar aberto para extensão, mas fechado para modificação. A adoção de padrões de design também é encorajada na Clean Architecture. Um exemplo comum é o uso do padrão de injeção de dependência Dependencies Injection, que permite a inversão de controle e a fácil substituição de dependências em diferentes partes do sistema. Ao seguir esses princípios, os desenvolvedores podem criar sistemas mais flexíveis, testáveis e sustentáveis. A arquitetura limpa possibilita uma melhor adaptação às mudanças de requisitos, facilita a colaboração em equipe e ajuda a construir um código mais modular e de alta qualidade. No próximo segmento, vamos explorar as camadas da Clean Architecture e entender as responsabilidades de cada uma delas. Não perca! Agora que entendemos o que é a Clean Architecture, vamos nos aprofundar nos seus princípios fundamentais, que são a base dessa abordagem arquitetural. O primeiro princípio essencial é o princípio da dependência inversa, também conhecido como inversão de dependências. Ele estabelece que as dependências devem ser direcionadas de fora para dentro, ou seja, os módulos de alto nível não devem depender diretamente dos módulos de baixo nível. Em vez disso, eles devem depender de abstrações que os representam. Essa inversão de dependências permite uma maior flexibilidade e facilidade na substituição de componentes específicos do sistema. Além disso, facilita os testes, pois as dependências podem ser injetadas e substituídas por implementações alternativas durante a execução dos testes unitários. Outro princípio importante é a separação de preocupações. A Clean Architecture enfatiza a clareza e a organização do código, dividindo-o em diferentes camadas concêntricas. Cada camada tem sua responsabilidade específica e não deve se misturar com as outras. Essa separação permite uma melhor compreensão do sistema como um todo e facilita a manutenção e evolução do software. Além disso, a Clean Architecture incentiva a aplicação de outros princípios SOLID, como o princípio de responsabilidade única, SRP, que estabelece que uma classe ou módulo deve ter apenas uma razão para mudar, e o princípio aberto-fechado, OCP, que preconiza que o código deve estar aberto para extensão, mas fechado para modificação. A adoção de padrões de design também é encorajada na Clean Architecture. Um exemplo comum é o uso do padrão de injeção de dependência Dependencies Injection, que permite a inversão de controle e a fácil substituição de dependências em diferentes partes do sistema. Ao seguir esses princípios, os desenvolvedores podem criar sistemas mais flexíveis, testáveis e sustentáveis. A arquitetura limpa possibilita uma melhor adaptação às mudanças de requisitos, facilita a colaboração em equipe e ajuda a construir um código mais modular e de alta qualidade. No próximo segmento, vamos explorar as camadas da Clean Architecture e entender as responsabilidades de cada uma delas. Não perca! Apresentador: agora que entendemos as camadas da Clean Architecture, vamos explorar as vantagens e benefícios que essa abordagem traz para o desenvolvimento de software. São diversos os aspectos positivos que tornam a Clean Architecture uma escolha tão popular entre os desenvolvedores. Vamos conhecer alguns deles. 1. Flexibilidade para evoluir. A Clean Architecture permite que o sistema evolua de forma flexível, sem comprometer o núcleo da aplicação. As camadas externas podem ser atualizadas, substituídas ou expandidas sem afetar as regras de negócio e a lógica central do software. Isso facilita a adaptação às mudanças de requisitos e a implementação de novas funcionalidades de maneira mais ágil. 2. Testabilidade aprimorada. A separação clara das responsabilidades em diferentes camadas facilita a realização de testes automatizados. As dependências podem ser injetadas e substituídas facilmente, permitindo a criação de testes unitários que isolam componentes específicos do sistema. Isso resulta em um código mais testável, aumentando a confiabilidade do software e facilitando a identificação de problemas. 3. Clareza e manutenibilidade do código. A Clean Architecture promove a clareza na estrutura do código, com uma separação nítida de responsabilidades. Isso torna o código mais legível, facilitando a compreensão do sistema como um todo. Além disso, a modularidade proporcionada pela arquitetura limpa facilita a manutenção e a evolução do software ao longo do tempo, mesmo em projetos complexos. 4. Resistência a mudanças tecnológicas. Como as camadas externas são independentes do núcleo da aplicação, é possível atualizar ou substituir tecnologias e frameworks sem afetar o funcionamento do sistema. Isso torna o software mais adaptável às mudanças do mercado e evita a dependência excessiva de tecnologias específicas. 5.
colaboração em equipe facilitada. A separação clara de responsabilidades e a estrutura modular da Clean Architecture tornam mais fácil para os membros da equipe colaborarem em diferentes partes do sistema. Cada camada possui sua área de atuação específica, o que facilita a distribuição de tarefas e a implementação paralela de funcionalidades. Essas são apenas algumas das vantagens e benefícios que a Clean Architecture oferece. Com a aplicação dos princípios e a adoção dessa abordagem, é possível construir software de alta qualidade, com uma arquitetura robusta e sustentável. No próximo segmento, vamos explorar como a Clean Architecture se relaciona com os princípios SOLID e com padrões de design, e como isso contribui para a criação de sistemas mais eficientes. Não perca! Agora que já conhecemos os princípios e benefícios da Clean Architecture, vamos explorar como ela se relaciona com os princípios SOLID e com padrões de design amplamente reconhecidos na engenharia de software. A aplicação desses conceitos enriquece ainda mais a arquitetura limpa, proporcionando sistemas mais eficientes e sustentáveis. Vamos conhecer alguns desses princípios e padrões. 1. Princípio de responsabilidade única, SRP. Esse princípio, parte do SOLID, estabelece que uma classe ou módulo deve ter uma única responsabilidade. Na Clean Architecture, a separação de camadas e a definição clara de responsabilidades contribuem para a aplicação do SRP. Cada camada e componente do sistema deve ser responsável por uma única tarefa, tornando o código mais coeso e fácil de manter. 2. Princípio aberto, fechado. OCP. O OCP preconiza que o código deve estar aberto para extensão, mas fechado para modificação. Isso significa que ao adicionar novas funcionalidades, não devemos modificar o código existente, mas estendê-lo através de mecanismos como herança, interfaces ou composição. A Clean Architecture incentiva essa prática, permitindo a extensibilidade das camadas externas sem afetar o núcleo da aplicação. 3. Princípio de substituição de Liskell, LSP. O LSP afirma que os objetos de uma classe derivada devem poder ser substituídos pelos objetos da classe base sem que isso afete a corretude do programa. Na Clean Architecture, a aplicação desse princípio permite que as camadas externas sejam substituídas por implementações alternativas, garantindo a compatibilidade com o restante do sistema. 4. Princípio de segregação de interface, ISP. O ISP preconiza que as interfaces devem ser segregadas em grupos coesos de operações relacionadas. Na Clean Architecture, as interfaces são definidas para a comunicação entre as camadas, permitindo uma melhor definição dos contratos e evitando dependências desnecessárias. Além dos princípios SOLID, a Clean Architecture também se beneficia da aplicação de padrões de design reconhecidos. Um exemplo comum é o uso do padrão de injeção de dependência, Dependencies Injection, que promove a inversão de controle e facilita a substituição de dependências em diferentes partes do sistema. Outros padrões como Observer, Strategy, Factory, entre outros, também podem ser aplicados na construção de componentes da arquitetura limpa. A combinação dos princípios SOLID e dos padrões de design na Clean Architecture proporciona uma estrutura robusta e flexível, permitindo a construção de sistemas escaláveis, testáveis e sustentáveis. Bom, pessoal, Chiquinha explicou de forma fantástica, você não achou? Ó, palmas para Chiquinha, ela foi demais. Então, chegamos então ao final da explicação sobre Clean Architecture, que é uma abordagem arquitetural, como ela falou, que visa promover a organização, clareza e flexibilidade no desenvolvimento de software. Espero que você tenha entendido exatamente o que a Chiquinha quis dizer. Lembrando, pessoal, a Clean Architecture proporciona uma série de benefícios, como flexibilidade para evoluir a testabilidade, que é algo fundamental e primordial nos softwares atualmente, certo? Questão de resiliência, mudanças tecnológicas são facilitadas a partir do momento que você utiliza Clean Code, ou melhor, Clean Architecture. Bom, resistência a mudanças tecnológicas, facilidade na colaboração do desenvolvimento entre a equipe. Então, essas vantagens você consegue alcançar por meio da Clean Architecture. Bom, quando você aplica, então, os princípios SOLID, como ela disse, como responsabilidade única, aberto e fechado, substituição LISC e segregação de interface, juntamente com os padrões de design reconhecido, como gestão de dependência, é possível criar sistemas fantásticos
E aqui está o ponto importante, pessoal. Se atente nisso, observe isso. Se você ainda não conhece o assunto, busque mais informações, busque um aperfeiçoamento, tá? Mas outro ponto também que é importante ressaltar é com relação à Clean Architecture, que é uma solução única para todos os projetos. Olha que interessante, né? A escolha da arquitetura adequada depende necessariamente da necessidade específica de cada contexto. No entanto, a Clean Architecture mostra uma ótima abordagem eficaz para diversos casos de desenvolvimento de software. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui por curiosidade para conhecer a nossa Chiquinha, tá? Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, clica, se inscreva, clica, dá um ok, comenta, compartilha com as demais pessoas. Aqui está um tópico interessante: inteligência artificial, fazendo um vídeo e um tópico bastante importante para nós na área de desenvolvimento. Então, muito obrigado por chegar até aqui.